Gostaria desde já de dizer que o tema tristeza, de maneira alguma, ele não é convidativo, causa até estranheza, mas é aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Eu convidei dois amigos, a Luciane, psicóloga, também filha de pastor Valdec. Pastor Valdec foi meu pastor lá em Ilhéus. Daqui a pouco vocês vão conhecer a Luciane. E ela vai falar, na visão da psicologia, um pouquinho sobre as emoções, sobre essa questão, e a gente vai dar uma ênfase maior no sofrimento. Também está conosco Rafael Santana, Rafael é psicanalista. Muito obrigado, Rafael, pela força. Os irmãos vão conhecer essa figura daqui a pouco. Tristeza, como administrar? Simplesmente peguei lá nos meus arquivos, nunca analisei esse texto e eu vou analisar junto com vocês. Quando eu estava estudando sobre esse tema, quando eu estava estudando sobre a questão do sofrimento, a ideia foi essa, de analisar junto com vocês, de aprender junto com vocês. Agora nós vamos aprender. Olá pessoal, me chamo Luciane Rodrigues, sou psicóloga. Vim dividir um pouquinho com vocês sobre emoções. Por ser uma coisa comum a todos os indivíduos, é o foco principal da psicologia. Todo indivíduo, em todo o tempo, vai estar vivenciando algum tipo de emoção. Seja no seu contato com o outro, nos momentos de socialização, seja em seus momentos de individualização, em todo o tempo, algum tipo de emoção vai estar sendo experienciada. Raiva, tristeza, medo, vergonha, alegria. O curioso é que nós fomos levados a admitir, a compartilhar, a fazer contato apenas com as emoções que nos causem sensações prazerosas. E a partir das sensações, nós acabamos separando emoções boas de emoções ruins. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de levar a vocês desconstruírem. Levar vocês a desconstruírem esse pensamento de que existam emoções boas ou ruins. Esse é um pensamento disfuncional. É incorreto pensar dessa forma. Todas as emoções são comuns a todos os indivíduos. Todas elas são importantes e precisam ser vivenciadas. Ocorre que desde a infância, nós somos levados a negar aquelas que nos causam desprazer, desconforto, como tristeza, raiva. Um exemplo para que vocês me acompanhem nessa linha de raciocínio é que todos nós, ou pelo menos a grande maioria, já ouvimos frases como não fique triste, não chore. Ouvimos essas frases de pessoas significativas. Pessoas que para nós, enquanto crianças, são figuras a quem nós queremos imitar. Pais, avós, cuidadores. E a partir do momento em que a criança ouve dessas pessoas, dessas figuras representativas, significativas, frases como essas, a criança entende que aquele comportamento é inadequado, é indevido. E com o passar dos anos, em várias situações, esse pensamento disfuncional é reforçado em nós. E nós passamos a negar, a disfarçar, todas as vezes em que estamos tristes. Veja como é automático quando alguém passa por nós e pergunta: oi, tudo bem? Automaticamente você responde: tudo bem. Nem sempre está tudo bem. Mas imagine se você responder: não está tudo bem não. Hoje eu estou muito mal. Será que a outra pessoa está preparada para acolher a sua dor? Nós estamos vivendo numa sociedade extremamente adoecida em suas emoções. E a prova disso são as redes sociais. Todos estão em todo o tempo muito bem vestidos, muito bem socializados com a quantidade de seguidores que têm, sempre comendo os melhores pratos, frequentando os melhores ambientes. Mas quando estamos tristes, decepcionados, enraivados,
Essas coisas não são tornadas públicas. É preciso voltar a sentir, se permitir vivenciar a tristeza. Um luto, um abandono, uma decepção. A única forma de desconstruir olhares e de ressignificar e conseguir dar um olhar diferente através do suporte emocional, da inteligência emocional. E isso só é possível através do autoconhecimento. Isso só é possível fazendo contato com o que você está sentindo. Deixar de negar. Esse é o caminho. A partir do momento em que você faz contato com as suas emoções, a partir do momento em que você se permite vivenciar esse desconforto, tendo em vista o seu autoconhecimento, as ferramentas para dissolver essa situação e tornar mais leve o enfrentamento vão surgir inevitavelmente. Mas é necessário que se faça contato. É preciso sentir e não maquiar. Olá, boa noite. Eu sou o Rafael, sou psicanalista clínico e estou aqui para poder trocar essa ideia com você, trocar conhecimentos em relação à tristeza, como administrá-la, É evidente que em todo o percurso da nossa vida, a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos que muitas vezes se eclodem em nós como um processo, às vezes, natural, ou como um processo de vivências que nós experienciamos no percurso das nossas vidas. A maioria das vezes, quando nós somos acometidos de uma tristeza e nós colocamos essa tristeza em xeque e não conseguimos descobrir os motivos pelos quais nós estamos tristes, então é uma emoção, é uma tristeza que está no campo do inconsciente, então nós não conseguimos denominá-la, dar nome. Outras tristezas, ela nasce das nossas relações interpessoais. Outras tristezas, ela nasce da falta de sentido de propósito da nossa existência. Outras tristezas nos acomete em relação aos traumas experienciados, no percurso da nossa existência. Entretanto, tudo aquilo que não é elaborado permanece escondido. Então, ninguém consegue seguir em frente sem curar essas feridas que estão ali, muitas vezes mal cicatrizadas. Então, a tristeza, muitas vezes, ela nasce da ruptura de relações que nós não queríamos que rompesse, alguém decidiu ir embora das nossas vidas e nós não aceitamos, ou é acometida, muitas vezes, dos excessos que nós cometemos, das escolhas equivocadas. Então, tudo isso vai gerando em nosso modo de viver, na forma como nós enxergamos a vida, uma sensação, muitas vezes, de desamparo, de desespero, Então, como que nós lidamos com tudo isso, A psicanálise vai dizer que nós precisamos pôr para fora, Nós temos que experienciar, dizer o que sentimos, experimentar, lidar de modo consciente e maduro com as nossas tristezas, Porque nós, enquanto pessoas vivendo em um mundo hedonista, ainda mais nos dias em que nós vivemos e quando abrimos as nossas redes sociais, o que nós vemos são pessoas felizes, É comercial de margarina. Então a gente acha que aquela vida é a vida que a gente tem que ter, Sem parar para poder compreender e analisar com muita verdade que no nosso dia a dia as coisas não acontecem desse jeito, Por trás das lentes, por trás das câmeras e dos filtros, existem pessoas doentes, pessoas afetivamente frustradas, pessoas com casamentos mal resolvidos, pessoas com relação com os filhos mal resolvida. Então, todas essas coisas nos causam grande tristeza,
né? Os abandonos, as traições. E quando nós não tratamos dessas coisas, né, elas tendem a tomar proporções maiores, né? E deságua nesse mal-estar, deságua nessa incompreensão de por que fomos acometidos por uma tristeza tão severa e tão dolorosa. Então, a psicanálise, em tese, é a cura pelo amor, é liberar o amor recalcado, né? Então, quando você fala, quando você põe para fora, quando você elabora e quando você não nega, porque muitas das nossas dores e da falta da cura está em negar a realidade, em fingir que é feliz sem ser feliz, em fingir que está tudo bem quando não está tudo bem, para tentar mostrar para as pessoas uma realidade que não é concreta, é apenas uma realidade paralela. Porque as pessoas não gostam de gente com problema e a gente não gosta de dizer que tem problema por causa do comercial da margarina, né? Nós queremos todos estar vivendo em um ambiente feliz e não é assim. Então, o primeiro passo, ou um dos passos, para a gente poder vencer as tristezas profundas é não fugir de quem a gente é e não negar a realidade e o caos que nos cerca. Então, que você aprenda a lidar de modo maduro com quem você é. E não se esqueça, a sua maior missão é ser você, tá bom? Um abraço e fiquem todos bem. Amém. Viram aí a posição da psicanálise, a visão da psicologia. Tanto o Rafael quanto a Luciane, eles falaram de algo que a gente já sabe, né? E de algo que a teologia já diz isso com bastante clareza, a própria Bíblia fala isso com bastante clareza. Quando o Rafael falou essa última fala dele aí, e a gente lembra de um versículo, a Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Para começar a falar sobre esse tema, tristeza, como administrar, eu vou pedir para os irmãos abrirem sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 30. Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Amém? Lucas capítulo 18, no versículo 18 a 30, ele vai dizer assim, começa dizendo assim: certo homem importante perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse, por que você me chama de bom? Respondeu, não há ninguém que seja bom, a não ser somente um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse Jesus, falta-te ainda uma coisa: vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste. Repete comigo, vocês que estão aqui, vocês estão bem em casa, repete para você mesmo. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode salvar-se? Ou quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber sua, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Você lê em Mateus, se você lê em
Marcos também vai estar escrito, só que com algumas diferenças, um jovem de posição, um jovem rico. E aqui em Lucas ele chama de um homem rico. E a gente vê numa narrativa bem breve e bem direta desse texto, é que aquele jovem rico, ou o homem rico, o homem de posição, não sei qual é a tradução que você está lendo, ele tinha ali na sua mente, na sua inquietação de sua mente, uma preocupação de ser ali aceito por Jesus pelas suas qualidades. E aí ele, para ter as suas qualidades ratificadas e confirmadas por Jesus, ele chega e diz assim: Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Na verdade eu acredito até que ele tinha uma convicção dentro dele de que ele já era salvo. E aí Jesus falou assim: você sabe o que deve ser feito. E aí quando Jesus começa então a descrever, olha, não adulterarás, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não furtarás. E aí a gente entende que ali parece até que aquele homem, aquele jovem, ele interrompe Jesus. Quando Jesus começa a listar os mandamentos, ele interrompe Jesus, fica bem claro isso. Tanto é que não foram citados aqui os 10 mandamentos, porque ele no meio, acho que ele, bem realmente no meio, ele interrompe Jesus e fala assim: tudo isso eu já conheço. Sabe aquela convicção que você tem de que você é alguma coisa? Tudo isso eu já conheço. E aí Jesus falou assim: ele falou até que conhecia desde a mocidade. Sabe aquela arrogância de saber assim: olha, Jesus, pelo amor de Deus, né? Vamos dizer assim, um ditado popular: pelo amor de Deus, eu tenho 20 anos de evangelho, eu tenho 30 anos de evangelho, eu tenho não sei quantas graduações, pós-graduações. Você acha que eu vou me preocupar com essas coisas? E aí Jesus, conhecendo o coração dele, falou assim: olha, mas falta uma coisa. E ele então ficou esperando a fala de Jesus. Ele falou assim: vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. E fica uma coisa clara aqui, que não é o fato de você se desfazer do que você tem para dar aos pobres que te garante salvação. Não é essa a ideia de Jesus. Mas a ideia de Jesus era realmente tocar na ferida daquele homem, porque aquele homem, o que estava triste, tanto é que a Bíblia diz que, ouvindo ele isso, ficou triste, porque era muito rico. E aí Jesus, vendo-o entristecido, disse: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Sabe qual era a riqueza daquele homem? Sabe qual era a tristeza daquele homem? Ele era capitalista, ele era um avarento. E Jesus conhecia o coração. Jesus é Deus, ele sonda os corações. Então ele entendeu ali que aquele homem, ele precisava ser tocado naquela ferida. E ele, depois de ele ver isso, sabe aquela sensação de falar assim: Jesus, infelizmente qualquer coisa menos isso. E ele ficou triste. Aí você fala assim: mas eu não tenho riqueza, eu não tenho dinheiro, então isso aqui passava para mim de graça. Jesus falava assim: olha, vende tudo. Eu falo: amém, não tenho nada mesmo. E seria fácil para você. Mas a ideia, como eu falei aqui, a ideia não é da riqueza, somente da parte financeira. Mas muitas vezes a nossa riqueza, o nosso apego pode ser a uma outra coisa. O nosso apego pode ser a um vício, sabe? A uma questão que você não consegue se desvencilhar, algo que te faz mal. Você sabe que te faz mal, mas você fica ali firmado naquela coisa. Aquele jovem, aquele homem, aquele moço, Jesus pediu para que ele se desfizesse dos seus bens, da sua riqueza, porque ele era muito rico, ele era um avarento, conhecia. Mas se Jesus perguntasse para mim, para você, qual seria o pedido de Jesus para mim e para você? Você consegue fazer uma análise pessoal e falar assim: eu acredito que, olha, estou me identificando aqui, com certeza seria naquela área, seria. E aí guarda para você. Conversa com Deus, talvez você precisa fazer isso. A gente viu falar aqui sobre análise, sobre autoanálise, sobre
pôr para fora. Aquele homem, ele ficou triste, porque ele não pôde abrir mão da riqueza que ele tinha. Então, e aí as pessoas, os discípulos de Jesus ficavam ali todos meio que atordoados, porque na cultura local, alguém que era rico era porque o entendimento era que alguém que era agraciado por Deus, né? Era alguém que recebeu a graça de Deus e o dom da riqueza. Então, se o cara era rico, ele estava na presença de Deus. E a gente percebe isso, que infelizmente essas coisas ainda é acreditado até hoje. Há alguns movimentos religiosos que pregam que se as coisas não estão bem na sua vida é porque você não está bem com Deus. Tem pecado aí, não é? Se você não consegue prosperar é porque tem pecado aí, tem alguma coisa, você precisa procurar Deus, você precisa se aproximar de Deus. E essa é a cultura que também existia naquela época. Então, tanto o jovem quanto os ouvintes não conheciam os critérios de Deus para salvar o homem. Esse é um dos maiores erros nossos, e aí eu trago já para os nossos dias. Nós não conseguimos, nós não conhecemos de fato os critérios de Deus para salvar o homem. A gente faz uma confusão quando a gente se depara com situações religiosas. E a gente vê que a gente tem uma ideia, porque foi implantada em nós, né? A igreja, vamos colocar aqui entre aspas, a igreja, a instituição implantou em você uma ideia de um evangelho, de um cristianismo perfeito, e você se enquadrou naquilo ali, você cresceu naquela mente, naquela certeza, e aí você não consegue desvencilhar isso mais facilmente. Então ficou enraizada na sua mente algumas convicções, alguma certeza que, se você vai ver na Bíblia de fato, e principalmente nos exemplos de Jesus, que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com graça. Então eles não conheciam os critérios de Deus, nos critérios de Jesus. E no versículo 26 ao versículo 30, vamos ler? Lucas capítulo 26, capítulo 18, versículo 26 ao 30, diz assim: e os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Se esse homem que é rico, que a gente tem como, provavelmente ele era um líder da sinagoga, ele era um homem importante na região, se esse aí não consegue ser salvo, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro então lhe disse: nós deixamos tudo que tínhamos para te seguir. Então Pedro aqui dá olha, Jesus, nossa situação é diferente, a minha situação é diferente, é mais uma questão que nós temos. A minha questão, a minha situação é diferente. Aí Jesus responde: digo-lhe a verdade, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai e filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Mas também tem aquelas que vêm de graça. Como assim vem de graça? Ou seja, você não fez nada para merecer e chega até você. O fato é que tanto uma contra a outra traz tristeza ao nosso coração. E aí, quando a tristeza chega para nós, há algum momento em nossas vidas que nós precisamos fazer essa reflexão: como administrar a tristeza chegou. E ela chega para todos, como diz lá Marina Silva, lembra da frase de Marina Silva? Democraticamente, a tristeza vai chegar para todos nós, independente de classe, de raça, se você é pobre, se você é rico, se você é crente, se você é ateu, independente do que seja o seu credo religioso, a tristeza chega. Presta atenção, a tristeza chega porque somos vulneráveis. Uma das primeiras razões que a tristeza chega é porque nós somos vulneráveis.
Nós não temos o controle da nossa vida, nem dos acontecimentos das nossas mãos, em nossas mãos. Por isso que a tristeza chega. Aí você chega assim, mas eu conheço fulano que estava tão bem. E essa semana a gente tem sido bombardeado nesses dias, né, por tantas notícias ruins. E eu combinei tanto com o Rafael quanto com a Luciane que nós não iríamos tocar no assunto. Mas assim, nós estamos sendo bombardeados por tantas notícias ruins, porque nós não somos imunes, nós não estamos livres, nenhum de nós somos livres disso. Há situações que fogem do nosso controle e nos machucam. Todos nós temos a ideia do correto e do certinho, não é verdade? Todos nós. E aí eu gostaria de perguntar a vocês agora, quem já assistiu? Você que está no YouTube, você que está aqui, quem já assistiu o filme Divertidamente? Alguém já assistiu? Olha, temos aqui 2, 3, olha aqui, está vendo? Filme Divertidamente é um filme para criança, mas é um filme que todo adulto deveria assistir. Todo adulto deveria assistir. E a gente aprende, né, com a vida e com todos aí, que é falta de educação contar o filme. Chegou para mim. E aqui eu vou ver com vocês aqui. Ali está a imagem. Essa é uma cena do filme, né? Essa menina o Wiley. Ela tem 11 anos de idade. E ali dentro, você pode ver que ali já está a cabeça dela. Ali tem os sentimentos, né? As emoções ali todas representadas. Eu vou tentar lembrar por cor a cada um deles. Aí temos ali o vermelho, que é a raiva. Temos uma verdinha ali, que é o nojo. A alegria, aquela que está no centro ali. E temos o medo do lado da alegria. E no cantinho, esse de óculos, todo ali cabisbaixo, é a tristeza. Você pode ver nessa imagem que quem que está no controle ali do painel? Quem que está ali na sala de comando? É a alegria, né? A alegria está ali na sala do comando. Então, a ideia do filme é essa. Essa menina, a alegria, na verdade, ela faz de tudo para provocar uma situação para que a menina, a Riley, não seja nenhum momento afetada por momentos tristes. Ela protege ela de uma forma assim, sabe? Então, essa é a cultura que nós aprendemos. Essa é a cultura que nós fomos criados, que nós somos preparados pelos, né? Você nasceu para ser vencedor, né? Agora é só vitória, não existe mais derrota. Você agora é crente, você agora participa da igreja, logo sua vida vai mudar, não tem nada de mal mais vai te acontecer. É um evangelho mentiroso, é uma ideia falsa que te vende, ou que te venderam, e que você comprou isso aí. Então esse filme ele fala sobre isso, ele fala sobre essas emoções. Então, aí temos a alegria, e ali você pode ver que é um painel. É tipo Rossi ali, sabe? Está lá no comando ali com Pedro ali e ela faz de tudo. Só que a tristeza, ela sempre dá um jeito de ir lá e colocar o dedinho dela. Ela sempre dá um jeito. E aí teve um momento lá que a alegria teve uma ideia e bolou um plano e deu tarefas para cada um dos dos outros sentimentos. Aí chegou para a raiva, falou: você vai fazer isso. Chegou para o medo e falou: você vai fazer isso, você vai. E chegou para a verdinha ali. Está falhando o microfone aqui. Alguém pega um outro para mim, por favor. Então e aí quando chegou na vez da tristeza, ela fez um círculo e colocou a tristeza no meio. Falou assim: você vai ficar aqui, daqui você não sai, tá bom? Essa tarefa é importante para você, tá certo? E aí ela foi lá para o painel. E começou a mexer lá e produzir momentos felizes na vida
da menina, né, da Riley. Só que aí a tristeza deu um jeito de sair do círculo e foi lá e tocou no painel e mudou a situação. Os pais da Riley saíram de Minnesota e foi para São Francisco, na Califórnia. E quando chegou em São Francisco, tudo deu errado. Primeiro que a mudança, o caminhão de mudança não chegou junto com eles. E aí veio escola nova, tudo novo. E aí a tristeza a alegria fazendo de tudo para poder dar fazer momentos felizes para a menina, né? E aí a Ali foi para a escola e a professora mandou que ela se apresentasse. E aí ela foi se apresentar. A alegria estava no comando. E aí ela se apresentou toda feliz. Vimos para São Francisco com meus pais. E aí a tristeza foi lá e tocou lá no botãozinho. E ela começou a ficar triste. E ela chorava. Qual é a ideia que esse filme traz para mim e para você? Como eu disse, a tristeza que nós provocamos, as situações que eu provoco, momentos de tristeza na minha vida. Então eu planto o que eu colho, eu estou colhendo o que eu plantei. O que foi que essa menina plantou para merecer uma mudança de vida tão radical que pudesse fazer ela ficar triste? Nada. Ela simplesmente acompanha os seus pais. Então, muitas das tristezas que acometem nossas vidas, elas são tristezas que nós herdamos. Pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui da questão hereditária, não, por favor. Em nome de Jesus, não me interprete dessa forma de maldição hereditária. Eu nem creio nessas coisas. Mas assim, os pais delas quiseram mudar. Ela tinha seus amigos. E assim, na sala de controle da cabeça ali, então dali tinha as ilhas. Cada ilha representava uma situação: a família, a honestidade, o lazer. E aí todas essas ilhas foram desfazendo na cabeça da menina. O filme é muito bom e tem muitas cenas. Então eu estou dando só um trailerzinho do filme. Então eu não estou estragando o filme para você. Então, mas é essa a ideia. E aí a tristeza tenta anular, a alegria tenta anular a tristeza de todas as formas. Se a tristeza ela é cabisbaixa, ela sofre bullying do filme do início ao fim, sabe? Só no finalzinho que ela é reconhecida como importante. E aí chega um momento em que elas são sugadas por um tubo e saem da sala de comando, e aí logo não tem mais comando na cabeça da menina, as emoções se misturam, a raiva assume o lugar ali, começa a fazer coisas erradas, o medo, o nojo, e eles descobrem que não conseguem manter a menina feliz. E chega um momento que a alegria chega para a tristeza e fala assim: olha, fica aqui porque você só faz coisa errada. E aí ela tenta de todas as formas voltar para a sala de comando e para conduzir a vida da menina. Mas aí ela entende, em algum momento ela entende que ficar triste também faz parte. E uma das lições que nós aprendemos, seja no campo teológico, seja no campo da psicanálise, seja no campo da psicologia, todas as áreas, ficar triste faz parte. Porque quando nós ficamos tristes, quando você se entristece, você entende que você não é nada, de que você precisa reconhecer o seu ninguém que você é. Então, chega um momento que os pais, a menina tenta fugir, vai embora, pega um ônibus. Quando o ônibus estava saindo da cidade, a tristeza, né, toma conta da menina, dá um jeito de chegar até a menina. Ela já estava voltando já para a sala de comando, a tristeza vai lá, junto com a alegria. Começaram a trabalhar junto, tristeza e alegria, trabalhando junto. E aí os pais ficaram tristes e foram acalentar a menina. Os pais só
entenderam a dor da filha quando eles ficaram tristes com o sofrimento da menina. A menina não tinha mais emoções, a menina não tinha mais medo, não tinha reações, os pais tentavam brincar com ela, não conseguia. E aí então, no final, tristeza e alegria trabalham juntos, e a ideia é exatamente isso, de que não dá para ser feliz o tempo todo, não dá para ser triste o tempo todo. Quando você é cometido por uma tristeza profunda, e a gente diz assim, quando a tristeza chega, a gente tem algumas formas que nós fazemos, né, para poder aliviar essa dor, né? E aí vem aqueles sábios, sabe, aquelas pessoas mais espirituais, que falam, você está triste, falta de oração, você precisa orar. Você está triste, falta de... Então, quando a tristeza chega, é preciso cantar louvores. Mas aí você chega e percebe que em alguns momentos a tristeza é tão forte, é tão incontrolável, que você não tem voz nem mais para cantar, você não tem voz nem mais para orar, você não tem voz para falar com Deus, nem com ninguém. Mas uma coisa interessante que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando falta a voz, Deus ouve o seu gemido. Amém? Quando falta a voz, Deus escuta os gemidos e Ele muda toda a situação. A tristeza chega e muitas vezes chega de maneira avassaladora. E aí chega através de um diagnóstico médico, de uma palavra dura, de um relacionamento que se acaba, que havia tantos projetos, sabe? Você está lá namorando, você está noivo, ou até mesmo você chegou a casar, aí de repente sua esposa ou seu esposo chega para você e fala assim: olha, eu não te amo mais. Já pensou a situação dessa? É uma situação que a gente nem gosta de imaginar, né? O chão se abre e você chega a perder assim, as estribeiras da vida. E aí quando isso acontece, como é que a gente pode se comportar? E aí, só para descontrair, eu gostaria de contar uma história. Essa história aqui é verídica, que é do Rafael. Rafael foi o que falou ali, o psicanalista. Rafael é psicanalista, ele é teólogo também, e ele é escritor, se tornou recentemente escritor. Agora, de fato, né, publicou aí o seu primeiro livro, e já vai estar sendo vendidos aí. Eu esqueci o nome do livro dele, que ele me falou, mas eu esqueci. Mas o Rafael, eu conheço, o Rafael hoje mora em Toledo, lá no Paraná, e eu falei para ele que ninguém morre me devendo. Ele, em uma mensagem da igreja dele lá no Paraná, ele me citou, e eu esperei uma oportunidade e vou citar ele agora. Rafael, eu conheço ele há muitos anos, desde jovem, desde adolescente, nós crescemos juntos, né? Nós somos, apesar de ter o mesmo sobrenome que eu, nós não somos irmãos, nós somos amigos, mas ele considera minha mãe, e nós também nos consideramos ele como irmão mesmo. De fato, nós somos irmãos. E o Rafael, certa vez, ele se apaixonou pela vizinha dele. Ele deve estar vendo ali o vídeo dele, ele nem sabia que eu ia falar isso. Mas o Rafael se apaixonou pela vizinha dele. A menina muito bonita. E aí, ele ficou dias e dias sonhando com como falar com aquela moça. E aí chegou um momento em que ele tomou coragem e foi lá conversar com ela. E aí a moça deu fora nele. Ela falou: Rafael, infelizmente, desculpa, Rafael, mas eu precisava falar isso. E ela falou: infelizmente não dá.
E Rafael, nós morávamos em ruas próximas, né? Eu morava numa rua, ele morava numa rua depois da minha, ele sempre andava lá em casa, a gente sempre andava junto. E aí Rafael chegou lá em casa chorando, e aí ele disse, mas isso não vai ficar assim, chorando. Aí eu falei, mas você vai fazer o quê? Você vai matar ela? Ela falou, não sei, mas eu vou fazer alguma coisa. Graças a Deus nem ele, nem a menina está viva, graças a Deus até onde eu sei está viva, ele não matou a menina. Mas assim, é uma situação que o próprio Rafael, que deve estar dando risada, gargalhada lá, porque a gente sempre lembra desses casos aí. E a sorte dele é que eu não lembro o nome da moça, senão eu ia jogar tudo no vento. Mas foi essa situação. E ele diz assim, isso não vai ficar assim, mas é algo que foge do nosso controle. A expectativa dele é que a moça fosse dizer sim para ele. A expectativa de quem foi abandonado por uma esposa, um noivo, uma noiva, era que se fizesse família. Mas nem sempre as coisas, elas, como nós dissemos no início, as coisas fogem ao nosso controle. E aí quando a tristeza vem, nós precisamos realmente ter sabedoria para sair de uma situação caótica. Há determinadas tristezas que até evitamos sem falar, porque falar machuca e reflete no físico. Você perde as forças até para pedir socorro. Olha que coisa interessante. Há determinadas tristezas que você não evita até falar com os outros, porque elas são tristezas que machucam você. Você não gosta de lembrar do seu passado, não é verdade? Tem gente que passa anos e anos e não consegue esquecer do passado, porque são passados dolorosos e que às vezes até remete até uma situação de muita dor e que se reflete no corpo. Então, o que fazer quando a tristeza chega? Um exemplo, espere em Deus. É uma prática, né? As pessoas falam assim, Deus vai fazer na sua vida. Quando a tristeza chega, espere em Deus. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi considerado como o varão de dores. Quem lembra dessa passagem? Em Mateus, no capítulo 26, no versículo 36 a 38, vamos ler? Mateus, capítulo 36. Mateus 26, de 36 a 38. De 36 a 38. Diz assim: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhe disse: senta-te aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e agoniar-se. Depois disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Então o próprio Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né, o grande eu sou, o poderoso de Israel, o mesmo Jesus, também passou por esse momento de tristeza. Eu lembro da passagem em que, eu lembro do versículo, mas não lembro da passagem, em que Paulo chega, manda recado para Timóteo: Timóteo, vem ter depressa comigo. Quando Paulo estava ali para morrer, já nos últimos dias, ele chama Timóteo. Então, quando a tristeza chega, o que você precisa fazer? Você não pode ficar de maneira alguma sozinho. Jesus chamou 3 amigos, 3 discípulos para estar junto com ele. Se até Jesus, quando a tristeza chegou, chamou gente para estar com ele, eu e você também precisamos fazer o mesmo. Sabe, você conhece alguém que está passando por um momento de depressivo, de uma tristeza profunda? Aí você não sabe o que falar dessa hora. Uma coisa que eu aprendi diz assim para ele, não fique só. Chama alguém converse com alguém. Todos nós temos amigos.
Quem aqui não tem amigo? Um amigo sequer, um amigo de confiança. Quem tem amigo, levanta a mão. Amém. Todos têm amigos. Então, nesta hora, você precisa de amigos. Você precisa de amigos que, mesmo que ele não faça nada, não tenha nenhuma autoridade no assunto, mas ele, se ele ficar do seu lado, já vai te ajudar. E algumas orientações até da psicologia é que você consegue fazer algumas coisas para atenuar ou até mesmo aliviar esse momento de tensão, de pressão e de depressão, quando você se sentir assim abatido. E aí alguns dizem até que você faz bem quando você começa a escrever um diário, porque quando você escreve, que geralmente mulher tinha antigamente esse costume, né? Hoje em dia ninguém sabe, mas eu lembro que na minha adolescência eu conheci algumas adolescentes que escreviam diário. A Liane ali se identificou, né? Também. Então, gente, e aí alguns da psicologia falam assim: escreva um diário, porque quando você escreve, você expõe para fora, você mostra para o outro. Outra coisa é fazer exercício físico. Todos nós sabemos que exercício físico faz bem, não só para o corpo, mas para a mente também. Eu estou precisando fazer também, acho que acredito que já alguns dias eu volto. Já fiz atividade física várias vezes, muitos anos, mas depois que a gente casa, a gente relaxa, né? E tem pessoas que para votar precisa separar. E eu, no nome de Jesus, eu não vou separar, então eu vou votar para não separar. Amém? Provérbios: quando a tristeza chega, não fique só, chame um amigo para perto de você. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz que um amigo ama em todos os momentos e na angústia se torna um irmão. Um amigo ama em todos os momentos e na angústia se faz ou se torna um irmão. Então, quando a tristeza chega, chame um amigo. Quando a tristeza chega, conte uma música boa, uma música que você consegue assim, sabe, relaxar. Pelo amor de Deus, não vai ouvir sofrência não, que aí você vai piorar, você vai parar na UTI. E aí no Salmo capítulo 42, nós estamos já chegando ao final, estamos caminhando para o final, e a gente vai fechar com esse Salmo. Salmo capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 11. Salmo de número 42, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: como a coça é um poema, por favor, vamos ler como sendo realmente de fato um poema. Diz assim: como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Altíssimo, o Deus do Altíssimo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, com cânticos de alegria e de ação de graça, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do homem, do Hermon, desculpem, desde o monte Mizar, o abismo chamam abismo, e ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me ao Senhor o seu fiel amor de dia, e a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que você sai vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, até os meus
sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada diante de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que poema lindo, né? Muito lindo. Você sabia que existe mais lamento no Salmo do que cânticos de louvor? Há muito mais tristeza relatada nos Salmos do que louvores. E a ideia desse versículo, desse capítulo do Salmo 42, é aquela ideia, sabe? Parece que alguém, e aí não sei se foi, não lembro se foi Rafael que falou, a questão da falsa imagem. Alguém que chega lá no seu Facebook, a ideia é essa aqui, que eu consigo ver, alguém que chega no Facebook da vida e escancara tudo. É assim que esse salmista aqui faz. Ele começa dizendo assim, versículo 3, versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: aonde está o teu Deus? E aqui, se a gente for contar aqui, sinalizei aqui, há 10 perguntas dele. E uma ideia de alguém que está inconformado, de alguém que faz muitas perguntas, melhor dizendo, é de alguém que não está conformado com a sua situação. O salmista aqui, ele estava numa situação em que ele estava sendo zombado, ele estava sendo avacalhado pelos outros, e aí perguntavam para ele: onde está o seu Deus? E ele, de maneira, diz assim, olha, e ele começa a fazer as perguntas. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Era alguém que tinha saudade. E aí ele começa aqui dizendo aqui no versículo 4: quando me lembro dessas coisas, choro. De que coisas? Pois, versículo 3, repito novamente: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, com cânticos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. A ideia aqui, parece que ele era um adorador, e a ideia de que a adoração era só lá em Jerusalém, ele estava aqui numa distância, mesmo meio que impedido. Ninguém sabe por quê, mas aí a gente deduz que ele talvez esteja aprisionado. Algumas Bíblias vão dizer que é o Salmo de Davi, mas pode ter sido escrito por alguém da casa de Davi, não necessariamente o rei Davi, mas a gente acredita que seja Davi, até mesmo pelas algumas angústias provocadas e por algum momento de tristeza que a própria família de Davi provocou a ele, os seus filhos. E aí chega um momento em que ele sente saudade. Muitas vezes a nossa tristeza, ela está no passado. Muitas vezes a minha tristeza e a sua tristeza, ela está no passado. É a dificuldade que nós temos de abrir mão do nosso passado. Aí fala assim: eu tenho saudade, eu ia lá e adorava, hoje eu não consigo mais. Sabe a cidade, sabe onde eu morava? Eu tenho muita saudade da Bahia, eu tenho saudade de Ilhéus, tenho saudade dos meus irmãos, dos meus pais. Se eu pudesse voltar atrás, se eu fazer diferente, né? De quantas vezes a gente fala isso? Se eu pudesse voltar atrás. E quando a gente está preso ao passado, a gente não avança para o futuro. Tem uma frase que diz assim, que o passado ele tem um poder de neutralizar o presente e estragar o futuro. Passado neutraliza o presente. Se você não vive o presente, ele estraga todo o seu futuro. Então,
A ideia aqui realmente é que quando a tristeza chega, você precisa tomar alguns passos, você precisa realmente fazer com que algo de novo aconteça. E aquele homem super sincero, ele se declarou abertamente. E a lição que nós temos desse capítulo 42 é que você precisa ser sincero em algumas vezes. Nós vimos isso, tanto o Luciano quanto o Rafael falou sobre isso. Você precisa se revelar. Você precisa mostrar de fato o que você está passando. Mas, de novo eu digo, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando a pessoa se fecha no seu mundo, dificilmente ela vai conseguir superar as suas tristezas. Mas quando ela busca ajuda, hoje é muito fácil você buscar ajuda profissionais. Nem tudo é espiritual. Então, se no campo espiritual, tem algumas situações que você precisa buscar ajuda, fazer uma análise com psicólogos, com psicanalistas. Em alguns casos mais profundos, você precisa até de um psiquiatra. Há situações que as pessoas precisam de psiquiatra. Mas isso é uma fase última de um momento de tristeza profunda. Quando você faz uma autoanálise, você começa a descobrir respostas reveladoras. O salmista, ele fez uma autoanálise de sua vida e ele descobriu que ele precisava fazer alguma coisa. Onde está Deus? Era essa a questão e o questionamento que faziam para ele. Onde está Deus em sua vida? Sabe como dói, sabe? E aí eu digo para você assim, é exatamente isso que a gente passa. Como eu já disse a você, tem situações que a gente passa que as pessoas olham para você e falam assim, eu já ouvi pessoas, já me disseram isso. Eu já ouvi de pessoas próximas. O meu filho, a minha filha está doente e já faz uma semana, não dorme direito. Eu falo, rapaz, você precisa orar, viu? Porque tem alguma coisa errada aí. Dói, não dói? Quando você sabe que você está fazendo tudo, e de fato a gente nunca faz tudo, porque sempre falta alguma coisa, mas você se esforça. E a Bíblia diz que aquele que é som dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então, o Deus que te sonda te conhece, Ele sabe suas limitações, Ele sabe até onde você pode ir e suportar o peso da sua dor. Então, Ele jamais vai deixar você passar por uma fase que você não consegue suportar. Para finalizar, eu quero ler Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Isaías 61, versículo 1 ao versículo 3. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantados, e anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade ou aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolo de todos que andam tristes, e dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito angustiado ou deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Esse é o Deus que muda toda e qualquer situação. Ele muda toda e qualquer situação. Então, quando a tristeza vem,
você sabe o que fazer. Quando a tristeza vier, procure ajuda. Quando a tristeza vier, não fique calado, não fique só. E aí, se você não conseguir orar, você simplesmente fique calado. Porque aquele que sonda os corações, aquele que te vê, aquele que te conhece, ele já está manifestando a sua graça em nossas vidas. Nós temos uma ideia, e até talvez seja uma ideia do salmista, quando ele declara o Salmo 42, de que Deus parece que não gosta mais dele. Sabe, aqueles momentos de tristeza que você passa, que você passou, que você está passando, e você olha assim e fala: Deus, o Senhor não gosta de mim. Porque se o Senhor me amasse, se o Senhor gostasse realmente de mim, se o Senhor me amasse, o Senhor já tinha feito alguma coisa. E ele começa então a clamar, e sabe aquele momento que você está orando e parece que nada acontece? Deus fica em silêncio. Deus fica em silêncio, e quando Deus fica em silêncio, mesmo em silêncio, Ele está trabalhando em nossas vidas. Amém? Eu quero pedir para você ficar de pé. Nós vamos orar. Semana, muitas notícias ruins, né? O Pedro colocou lá no YouTube, no comentário do YouTube, que a mãe dele foi vítima de um golpe, né? Irmã Adelina, e perdeu todo o seu salário. Olha que situação. Tristeza chegou para a irmã. Aí agora há pouco eu estava aqui e o Pedro me trouxe um outro recado. Aí você fala assim: ei Pedro, o negócio não está bom para o seu lado, né Pedro? E ele aqui me fez um pedido aqui para que vocês pudessem orar, a igreja pudesse orar, né? Pelo Senhor, pedir oração pelo Felinho, o tio da Lúcia, que perdeu a sua esposa, vítima da praga do momento, do Covid-19. Então, são momentos de tristezas, e que aí a gente precisa parar realmente para poder a gente não entrar em parafusos, porque já pensou se Pedro fosse um que não tivesse uma consciência em Deus, dizer assim que eu sei quem tenho crido, né Pedro? Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso e que uma hora Ele vai mudar o quadro da situação. Mas aí tem pessoas que chegam a um momento como esse, da família que a família de Pedro está passando, e que se desespera, que desiste de Deus. E o caminho na verdade não é desistir, o caminho na verdade é prosseguir, é persistir. Porque Deus não se agrada dos que retrocedem. Amém? Ministério do Louvor. Cadê o Edson? Cadê ele? Amém? Vamos fechar. Enquanto os meninos fazem um som aqui, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui no YouTube. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que receberam os nossos convites, né, e estão aqui prestigiando esse culto. Deus te abençoe, uma semana ricamente abençoada. Amém? Quero pedir a vocês que estão aqui nesse momento, feche seus olhos, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus porque o Senhor é Deus que cuida de nós. Ele consola os que choram, Ele dá força aos abatidos, Ele faz nova todas as coisas. Quando a tristeza vier, cante louvores. Quando a tristeza vier, diga para ela que você não está só. Diga para ela que você não está só. Fale para você mesmo, conversa sozinho. Uma outra ideia do Salmo 42 é de alguém conversar sozinho. Muitas vezes eu e você precisamos conversar sozinho. Precisamos dizer para nós mesmos de que de fato nós somos limitados, de fato nós somos
falhos, de fato nós somos miseráveis, de fato nós somos ninguém, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas e que cuida de nós o tempo todo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus eu quero te agradecer, porque o Senhor o tempo todo, Deus, tem cuidado de nós, o Senhor o tempo todo tem aliviado as nossas dores, o Senhor tem nos dado o motivo de alegria. Mesmo que as tristezas cheguem até nós, nós temos uma capacidade dada pelo Senhor para triunfar sobre a tristeza. E o Senhor tem proporcionado a nós, em momentos tristes, uma reflexão de que nós precisamos o tempo todo do Senhor, de que sem Ti não somos nada, mas que em Ti nós somos mais do que vencedores. Por isso, traz essa consciência para nós. Traz essa consciência para nós de que em Ti nós somos mais do que vencedores, seja no momento, seja na tristeza, seja na alegria, seja na dor, o Senhor permanece conosco. Eu quero agradecer a Deus, Deus pela vida de Luciane, Deus, pela vida de Rafael, que o Senhor esteja derramando graça e provisão sobre a vida deles, proteção no nome de Jesus, Pai. Ajuda eles nas suas caminhadas e que eles possam cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor, no nome de Jesus, Pai. Eu quero orar, Deus, pela vida da Tua igreja, a Igreja Batista da Vila Aeroporto. Deus cuida dessa igreja de uma forma especial. Pastor Ivaniz, teu servo, a toda a sua família, que o Senhor esteja dando para ele todo o vigor necessário, a confiança necessária para conduzir esse trabalho, no nome de Jesus.